Efésios capítulo 4, versículo 20 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 20 em diante. Nós temos uma palavra aqui que está muito atrelada à questão da libertação e da vida espiritual em Cristo Jesus. Aqui diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 20: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. O tema dessa mensagem é exatamente esse: não deis lugar ao diabo. Queridos, o diabo, ele é um inimigo ferrenho, ele é o inimigo das nossas almas, ele é aquele que luta 24 horas do dia para destruir você, para destruir a minha vida, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família. O diabo, ele não economiza esforços. E a Bíblia nos diz que nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa batalha espiritual constante contra o diabo. E nós temos que entender quem é esse inimigo contra quem nós estamos lutando. Nós não podemos superestimar o diabo, ou olhá-lo, vamos dizer assim, considerá-lo grande demais, porque senão a gente desanima. Psicologicamente a gente desanima, a gente vaqueia. Mas também nós não podemos subestimá-lo, achando que ele é insignificante, porque senão a gente começa a vacilar, a gente começa a relaxar. O diabo já está, não vai me incomodar. Você trata ele como alguém insignificante, e na realidade nós não devemos agir nem de uma maneira nem de outra. Não devemos exaltar o diabo e também não devemos diminuí-lo ao ponto de acharmos que ele é insignificante. Ele é um adversário perigoso. Ele é um adversário perigoso. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. É o que o Senhor Jesus diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua dignidade, ele quer roubar a sua fé, ele quer roubar a sua identidade espiritual, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir os seus sonhos. E nós precisamos, irmãos, tomar cuidado pela maneira como nós estamos vivendo, com a maneira como nós estamos vivendo a nossa fé nesses últimos dias, porque é um tempo em que o diabo tem agido com muita força para alcançar o coração das pessoas. E o diabo, ele é capaz, ele é muito capaz. Ele é habilidoso no sentido de fechar o coração de uma esposa para o marido e criar uma desavença, um desentendimento em que marido e esposa não se entendem dentro de casa. O diabo, ele é habilidoso para fechar o ouvido dos filhos, para que os filhos fiquem surdos aos conselhos e à voz de seus pais. O diabo, ele é habilidoso para pegar um crente consagrado, um crente dedicado, um crente fervoroso, um crente que é dizimista fiel, e transformar esse crente num crente frio, negligente, que não é mais fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, que não é mais fervoroso na casa de Deus. O diabo, ele é capaz de fazer tudo isso. Aí talvez você me pergunte: mas pastor, como que ele faz isso? Quando nós damos lugar. Por isso que a palavra de Deus diz: não deis lugar, não deis lugar ao diabo.
Talvez uma das maiores pregações da Bíblia seja essa: não deis lugar ao diabo, crente. O diabo, ele é que nem uma mosca. Eu ouvi uma vez um pastor falando sobre isso. Ele fala que o diabo é que nem uma mosca. A mosca, ela entra pelas frestas, pelas brechas que ela acha, e ela vai lá e deposita os seus ovos. Quem já ouviu falar de mosca varejeira aí? Quando ela senta, ela solta ali milhões de ovinhos ali, muitos ovinhos ali, e aquilo ali muito rapidamente se torna uma infestação, né, de vermes. É assim que o diabo trabalha. Ele entra e ele põe os seus ovos ali malignos, e dali começam a surgir os problemas, as dificuldades na vida dos crentes. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. De que maneira nós devemos agir para não darmos lugar ao diabo? Primeiro, não deis lugar ao diabo aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 20 diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. O apóstolo Paulo estava falando, do versículo 17 em diante, daqueles que estão andando nas concupiscências da carne. Ele fala assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como os que andam também, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Aí ele diz assim: mas vós não aprendestes assim em Cristo, ou vós não aprendestes assim com Cristo. A maneira de nós não darmos lugar ao diabo é nós estarmos conscientes de que sempre nós precisamos aprender com Jesus como viver a vida cristã. Precisamos aprender com Jesus a lutar por aquilo que vale a pena. Hoje todas as pessoas estão lutando por alguma coisa. Parece que existe no coração das pessoas um desejo de lutar por algo. Você liga a televisão e está ali um grupo lutando por um ideal, por um interesse. Aí nós vemos ali um grupo das mulheres lutando pelos interesses das mulheres. Aí nós vemos lá o grupo das pessoas que são negras lutando contra o racismo. Aí nós temos ali um grupo político lutando pelos interesses daquele grupo político. Aí nós temos ali o grupo dos homossexuais lutando pelos interesses dos homossexuais. E enfim, nós temos muitas pessoas lutando por interesses de classe, de grupos. Só que quando a gente olha para Jesus, a gente não vê Jesus lutando por interesses particulares das pessoas. Jesus não veio lutar pelos interesses das mulheres contra os homens. Jesus também não veio lutar pelos interesses das pessoas negras contra as pessoas brancas. Jesus não veio lutar pelos interesses dos homossexuais contra os heterossexuais. Jesus veio lutar pela restauração e pela salvação das almas perdidas no pecado. Não importa se essas almas são de mulher ou de homem, não importa se essas almas são brancas ou negras, não importa se essas almas é de homossexual ou de heterossexual, Jesus ele veio lutar pela salvação, pela restauração das almas perdidas no pecado. Infelizmente hoje dentro da igreja a gente vê as pessoas lutando por um monte de situações na vida, mas não estão lutando pelos interesses do Evangelho. Tem muito crente lutando mais por interesse de classe, por algum ideal de classe, do que pelos interesses do Evangelho de Jesus em relação à salvação das almas. Hoje a sociedade está dividida. É um grupinho ali, é um grupinho aqui, é um grupinho acolá. Esta é a estratégia do diabo, irmãos. O diabo ele veio para dividir as pessoas, jogar as pessoas umas contra as outras. Nós vivemos num mundo onde as pessoas elas estão vivendo hoje uma tendência muito mais fácil de brigar
de desentender com o outro do que viver em comunhão. Jesus não veio trazer separação, divisão, contenda, discórdia. Jesus veio trazer unidade. Jesus veio trazer comunhão. Jesus veio para que todos, com as suas diferenças, aprendam a conviver juntos em amor. Eu não tenho que ficar olhando para a diferença do outro e apontando a diferença do outro como algo negativo. Pelo contrário, eu tenho que olhar para a diferença do outro como algo que pode acrescentar na minha vida e me dispor a caminhar com o outro, a ajudar o outro, a ser um instrumento de bênção na vida do outro. Nós precisamos aprender com Jesus a lutar pelo Evangelho, salvação de vidas, independente de quem sejam essas vidas, de quais sejam os defeitos, de quais sejam as falhas que essas pessoas tenham. Elas são pessoas e têm valor para Deus. É isso que o Evangelho diz para nós. Não importa se a pessoa é pobre, ou se ela é rica, ou se ela é bonita, ou se ela é feia, todas as pessoas têm valor igual para Deus. Todas têm o mesmo valor para o Senhor. Todas precisam ser amadas, ajudadas, valorizadas, respeitadas, com as suas diferenças. A igreja é o lugar onde o pobre e o rico sentam no mesmo banco. Não tem um banco de ouro para o rico e um banco de madeira para o pobre. Os bancos são de plástico. Se o rico entrar aqui, ele vai ter que sentar no banco de plástico, e o pobre também. Não existe um banco especial para quem fez faculdade e para quem não fez faculdade. O que fez faculdade vai sentar numa cadeira de plástico de cor preta, e o que não fez da mesma maneira, porque a igreja é um lugar, irmãos, de inclusão social no reino de Deus. Nós precisamos entender que a igreja é o lugar onde os perdidos são achados por Deus. Os perdidos são achados por Deus através da graça que há em Cristo Jesus. Então nós precisamos deixar de lado contendas, discórdias, picuinhas, brigas bestas. Tem muito crente brigando por besteira, tem muito crente se ofendendo por bobeira dentro da igreja, tem muito crente dando as costas uns para os outros por besteira, por bobeira. Quando nós morrermos, nada disso vai valer a pena. Todos nós vamos para um caixão de irmãos. Todos nós vamos abotoar um paletó de madeira. Do que adiantou a arrogância? Do que adiantou o nariz empinado? Do que adiantou o peito estufado? Todos nós vamos morrer um dia, porque a vida nessa terra é vaidade e desejo vão. Vaidade e desejo vão. Comer, beber, vestir, festar, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Como disse o sábio Salomão, quando ele diz: apliquei os meus olhos a observar o que os homens fazem sobre a terra, e no final de tudo ele chegou a uma conclusão: tudo é vaidade e desejo vão. O sentido da vida é caminhar humildemente com o Senhor e temer o Senhor teu Deus por toda a sua vida. O sentido da vida é temer a Deus, servir a Deus, andar com Deus. Nós precisamos aprender com Jesus a lutar por aquilo que realmente vale a pena. Pelo que você está lutando ultimamente? Você está lutando para ficar rico? Você está lutando para ter um carro melhor? Nada disso é errado. O problema é quando nós só estamos lutando por isso e nós começamos a perder de vista aquilo que realmente vale a pena na nossa vida. Eu lembro de uma historinha que o palestrante estava no auditório dando uma palestra motivacional, e ele disse assim: quem gostaria de ter uma Ferrari? Quem gostaria de ter uma Ferrari aqui, irmãos? Levanta a mão. Faz mal não, né? Aí ele falou assim:
todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim: se para ter a Ferrari você precisasse perder o seu braço, você ainda gostaria de ter a Ferrari? Aí o negócio já ficou mais complicado. Mas alguns ainda levantaram a mão. Aí ele falou: então vamos além. E se para ter a Ferrari você precisasse perder os seus 2 olhos, você gostaria de ter essa Ferrari? Como é que você vai dirigir, né? Como é que você vai dirigir uma Ferrari sem visão? Perder as pernas. Aí no final, eu sei que todo mundo desistiu da Ferrari. Aí ele falou assim: viu como que vocês não precisam da Ferrari para ser feliz? Porque todas essas coisas que eu perguntei se vocês estariam dispostos a perder, vocês já têm, mas vocês não dão valor. Vocês não valorizam o que Deus já deu a vocês. Às vezes nós temos saúde, mas nós não valorizamos. Nós temos todos os membros do corpo, mas nós não valorizamos. Nós temos uma família que nos ama, mas nós não valorizamos. Quem tem família aí? Às vezes sua família está ali diante de você todos os dias, mas você não abraça, não agradece, não dá um beijo de gratidão muitas vezes de alguém que tem andado com você. Por quê? Porque você está muito preocupado com as suas lutas. Você está lutando por coisas que você julga importante, mas a sua família de repente parece não ser tão importante diante das coisas para as quais você está dedicando demais a sua atenção. Aprenda com Jesus que pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. Jesus nos ensina isso, irmãos. Jesus não morreu pelo seu celular, mas você dá mais atenção para o seu celular do que para determinadas pessoas. Esses dias eu vi na televisão uma mãe que ela quase deixou a filha ser atropelada por causa da porcaria do celular. A criança foi para um lado e ela estava tão preocupada. Eu não sei o que ela estava fazendo, se ela estava passando um WhatsApp, eu não sei o que ela estava fazendo. A criança foi. E se alguém não pega, ela ficava sem criança, ela ficava sem filho, sem filha. Por quê? Porque nós estamos fascinados pelo nosso aparelho celular de última geração. Nós estamos tão concentrados naquelas besteirinhas que a gente gosta de ver ali, coisas que nos fazem rir, mas que não trazem felicidade. Às vezes traz uma risada, mas uma risada não é sinônimo de felicidade. Felicidade é algo muito mais profundo do que simplesmente rir de uma piada, do que simplesmente rir de um quadrinho engraçado que você viu no seu telefone. Porque na hora que tudo isso sai da sua mão, aí você vai ver se você realmente é feliz. Quando essas coisas não estão mais ao alcance das suas mãos, aí você vai ver se realmente você é feliz com as coisas que realmente importam na sua vida. Tem pessoas que deixam situações sem valor algum tomarem uma proporção grande na sua vida. Tem pessoas que às vezes eu assisto televisão, eu assisto jornais da Globo. Eu gosto de assistir os jornais da Globo, ainda assisto. E ali passa tudo que a Globo passa. E às vezes numa entrevista ali você vê alguém falando assim: ai, acabou o Big Brother, parece que minha vida perdeu o sentido. Tem pessoas vivendo assim, irmãos, porque a pessoa, ela entrou naquela situação, daquele programa, daquele reality show, e ela deixou aquilo preencher uma área da sua vida, e aquilo tomou uma proporção que a vida daquela pessoa passou a ter parte do sentido da sua vida, pelo menos nesse momento que ela está vivendo, está ligado com aquele programa. O programa acabou,
parece que a pessoa ficou vazia, parece que a pessoa ficou sem sentido, uma parte da vida dela foi comprometida porque o Big Brother acabou. Ai, irmãos, eu fico muito triste se isso está acontecendo com crente. A gente vê isso acontecendo com pessoas lá fora, mas eu ficaria muito triste se eu soubesse que muitos crentes também estão caminhando nessa direção. Isso mostra que o nosso coração está na posição errada, na direção errada. Nós não precisamos do mundo para sermos felizes se nós temos aquele que criou o mundo dentro de nós. Nós não precisamos de nada que o mundo ofereça para nós sermos felizes se nós temos toda a felicidade da salvação em Cristo Jesus na nossa vida. Nós precisamos aprender com Jesus que a felicidade está na relação com Deus, numa relação de paz, de amor, de amizade com Deus, o nosso Pai. Jesus ele veio lutar, irmãos, pela salvação da alma humana, pela salvação das nossas almas. Ele veio lutar por nós, ele veio lutar por cada um de nós em amor. Por nós, Jesus lutou contra o pecado, vivendo em santidade, até o dia que ele foi pregado na cruz. Por nós, Jesus lutou contra Satanás, em total obediência à palavra de Deus, vencendo todas as tentações que o diabo colocou no seu caminho. Por nós, Jesus lutou em amor, entregando o seu corpo na cruz para ser crucificado, para que o seu sangue fosse vertido como propiciação pelos nossos pecados. Por nós ele lutou por nós, contra a morte, contra Satanás, contra o pecado. E pelo que nós estamos lutando? Como resposta de gratidão a Deus. Eu fico preocupado, irmãos, quando nós temos a oportunidade de servir a Deus, como essa oportunidade da caravana missionária, e eu fico vendo as pessoas relutantes, ou as pessoas dando a impressão que não querem participar do trabalho. Irmãos, vem gente de fora que não é daqui. Essas pessoas vão sacrificar o seu dia inteiro, elas vão sacrificar a família, elas vão sacrificar várias situações para virem fazer um trabalho em prol desta igreja local. Aí eu fico pensando, que desculpa o crente dessa igreja tem coragem de dar para não trabalhar, para não dar um dia de serviço ao Senhor, sendo que nós aqui, essa igreja aqui, é a igreja que vai ser beneficiada com esse trabalho. Todas as almas que virão neste lugar, crianças e adultos, elas terão a oportunidade de ter um encontro com a palavra de Deus, com o amor de Deus neste lugar, para virem congregar aqui. Ou seja, o trabalho é para beneficiar o crescimento dessa obra. E muitas pessoas vão vir de fora, que não são daqui, para trabalhar, e nós vamos ficar de braços cruzados, vendo as pessoas trabalharem. Eu pergunto, irmãos, é certo isso? Agora, é claro, eu também vejo que tem irmãos da igreja que realmente estão preocupados em ganhar almas para Jesus. Tudo isso tem um objetivo, irmãos: demonstrarmos o amor de Deus às pessoas e ganharmos almas para Jesus. Mas para isso a gente tem que cuidar da necessidade das pessoas. Então o trabalho que será feito aqui vai ofertar para as pessoas da comunidade atendimento médico. Vai ter médico aqui na igreja, atendimento médico, atendimento psicológico, corte de cabelo, atendimento jurídico para as pessoas que têm causa na justiça e não conseguem resolver. Tudo isso é uma maneira de nós demonstrarmos o quê? O amor de Deus por essas pessoas, para que depois de cuidarmos das necessidades delas, nós possamos apresentar Jesus como aquele que é a solução para a vida espiritual delas. Isso, irmãos, é nós estarmos atentos, é estarmos dispostos a servir a Deus. Esta é uma causa pela qual nós temos que lutar. Qual causa que é essa, pastor? A causa de abençoar vidas em Cristo Jesus.
Então eu fico feliz pelos irmãos que já se dispuseram a trabalhar e já deram um nome para mim. Eu já lancei ali e já passei para a Cibames, e a Cibames parabenizou, né, já os irmãos pela iniciativa. Mas eu preciso de mais gente para trabalhar, principalmente os jovens, porque os de mais idade a gente sabe, tem na sua casa, tem lá o seu almoço para fazer, tem as dificuldades da idade. Mas jovens, como diz a palavra de Deus, jovens sois fortes, né? E já vencestes o maligno. Então a força motriz da igreja, a força está concentrada onde? Nos jovens. Jovens precisam trabalhar, os jovens precisam se dispor, né, a fazer a obra do Senhor. Pelo que você está lutando, crente da Igreja Batista Atiaia? Nós precisamos lutar pelas causas de Deus. Uma delas é salvar almas, restaurar vidas, levantar pessoas que estão caídas, ajudar os necessitados. Como disse o Senhor Jesus, não tem lá aquela parábola onde Jesus diz assim: estive preso e me visitaste? Quantos lembram? Estive nu e me vestistes. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Aí perguntarão para o Senhor no último dia: mas Senhor, quando é que nós te vimos nu e te vestimos? Quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos preso e fomos te visitar? E o Senhor responderá: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, quando você ajuda um necessitado, quando você alimenta alguém, quando você mata a sede de alguém, quando você dá vestuário para alguém que está nu, é como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus. Ele recebe dessa maneira. Nós temos que sair do comodismo, igreja. Nós estamos muito acomodados na nossa rotina, aquela nossa rotina que nos paralisa, aquela nossa rotina que faz de nós crentes negligentes, ociosos, parados, inertes. Nós temos que servir a Deus, porque Deus tem nos servido todos os dias. Todos os dias Deus te serve com livramento, Deus te serve com provisão, Deus te serve com saúde, Deus te serve com bênção. Quando você fica doente, Deus te serve te curando. Mas nós temos que servir a Deus, fazendo a obra de Deus. Então aprenda com Jesus. Pessoas valem mais do que coisas. Aprenda com Jesus que na caminhada com Deus, para ter vitória na vida espiritual, você tem que priorizar sua vida espiritual diante das suas necessidades materiais. No Getsemane, Jesus foi orar e os discípulos foram dormir. Jesus foi orar, os discípulos foram cochilar. E naquele momento Jesus, ele sai do Getsemane fortalecido, preparado para enfrentar tudo que precisava vencer. Os discípulos infelizmente, do contrário, né, saíram de lá cabisbaixos, desanimados, negando a fé. Por quê? Porque eles priorizaram o material, eles priorizaram as necessidades da carne, eles não priorizaram as necessidades do Espírito. O que você tem priorizado na sua vida? Não deis lugar ao diabo. Quando você prioriza demais as necessidades da sua carne, quando você deixa de orar quando você deveria estar orando, quando você deixa de servir quando você deveria estar servindo, para cuidar dos interesses da carne, você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo, e o diabo está usando esse lugar para te paralisar, para te fazer fracassar, para te amarrar, para segurar os teus pés, para impedir você de avançar. Então aprenda com Jesus a vencer o diabo. Aprenda com Jesus a não dar lugar para o diabo. Não deis lugar ao diabo.
se firme na palavra de Deus, assumindo quem você é aos olhos de Deus. Fala para o seu irmão aí, assuma quem você é aos olhos de Deus. Quem você é aos olhos de Deus, irmão? Aqui diz assim, versículo 22 em diante: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, ou da nova mulher, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em outras palavras, o novo você, ou a nova você, é uma pessoa que foi recriada em Deus em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer que você é santo, quer dizer que você é justo. Assuma quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Assuma que você está em Cristo e Cristo está em você. Se você está em Cristo e Cristo está em você, você é santo, você é santa, você é justo, você é justa. Se Cristo está em você e você está em Cristo, todo mundo lá fora pode não perdoar, mas você perdoa, porque você está em Cristo, Cristo está em você. Nós temos que bater no peito e dizer: eu estou em Cristo, eu sou obediente, eu obedeço a palavra, porque eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Você tem que se olhar como Deus te olha. Deus te olha como filho, Deus te olha como filha. E como filhos de Deus, nós temos em nós autoridade no reino espiritual sobre demônios, sobre poderes malignos das trevas. É o que a palavra de Deus diz. Lucas 10, 19 e 21 diz assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte de poder maligno. Olhe para a sua vida em relação ao que você tem de Jesus. Você tem autoridade. Você pode orar, você pode repreender, você pode dizer: não, na minha casa não, na vida da minha família não. Eu tenho autoridade no nome de Jesus, eu não aceito essa situação. Eu repreendo isso na vida do meu filho, eu repreendo isso na vida do meu esposo, da minha esposa, eu repreendo isso na minha casa em nome de Jesus, porque tenho autoridade. Você tem autoridade, amém, igreja? Nós temos, não é só eu que tenho, não, você tem. Se você está em Cristo, você tem a autoridade de Cristo sobre a sua vida, e você tem que aprender a usar isso. A nossa vitória não depende do que Deus vai fazer por nós, Ele já fez, irmãos. Quando Jesus subiu na cruz e Ele disse: está consumado, Ele está dizendo: está feito. O que eu precisava fazer foi feito. A minha perspectiva deve estar em aprender a usar aquilo que Deus já me deu. Deus já me deu autoridade em Cristo, Deus já me deu uma nova vida, Deus já me deu o Espírito Santo. Eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou diante de Deus, diante das pessoas, diante do diabo. O diabo tem que saber quem você é. Alguém certa vez disse que existem 3 lugares onde o crente precisa ser conhecido: no céu, quando ele ora e Deus recebe as suas orações; na terra, diante do seu testemunho, aonde ele mostra para todo mundo, através de uma vida transformada, que ele é de Jesus; e ele tem que ser conhecido no inferno. Os demônios têm que temer você, porque sabe que você é uma pessoa de Deus, e sobre a sua vida está a autoridade que está sobre o nome de Jesus. Você precisa ser conhecido nesses 3 lugares, e você precisa ser respeitado nesses 3 lugares, porque Jesus é o Senhor, é o Salvador da sua vida, e você tem compromisso com Ele. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração, e eu quero pedir nesse momento para você ficar em pé, para que nós possamos orar. E se há alguém que